alunos, professores e colaboradores da Universidade Tiradentes. Está no ar o podcast Papo Acadêmico. Hoje vamos falar sobre o uso inapropriado de medicamentos nos casos de dengue e sobre o curso de farmácia. Eu sou Débora Nepomuceno e para falar sobre esse assunto, convidamos a professora e farmacêutica Aline Santana. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Sergipe, doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz. Atualmente, ela é professora assistente, preceptora de estágio e coordenadora de estágios e TCC do curso de farmácia da Universidade Tiradentes, tem experiência na área de farmácia com ênfase em assistência farmacêutica, farmácia hospitalar, farmacologia, segurança do paciente e manipulação de nutrição parenteral. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Débora. Professora, uma pesquisa sobre hábitos dos brasileiros realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, em parceria com a Datafolha, revelou que quase 90% das pessoas acima dos 16 anos se automedicam. Quais são os riscos da automedicação? Então, os riscos da automedicação vai muito além do somente comprar um medicamento e fazer o uso do próprio medicamento, né? A gente tem os riscos de intoxicação, a gente tem os riscos de morte, porque todo mundo sabe que se a gente faz uso de um medicamento que talvez você pode ter uma alergia, você pode estar com algum sintoma ou alguma condição de saúde que ali naquele momento não é favorável, e aí você pode estar tomando medicamento e esse medicamento acabar prejudicando você. Então, o risco da automedicação vai em situações relacionadas à intoxicação, a risco de morte, né? Entre outras situações que a gente pode observar. Então, lesão, então a gente pode observar diversas condições, mas os principais são intoxicação e realmente o risco de morte. Professora, a prática é mais comum quando a pessoa sente dor de cabeça, gripe e agora com o aumento dos casos de dengue, a compra por medicamentos sem prescrição médica também aumentou. A senhora pode falar um pouco sobre os riscos da automedicação nos casos específicos de pessoas com dengue? Então, com relação à dengue, a gente está num momento agora mais crítico, né? A gente está passando por um momento bem difícil agora e os números de casos aumentaram. Então, a última pesquisa que eu fiz, né? Há 2 dias atrás, a gente estava com mais de 2 milhões de casos, né? Com relação à dengue. Então, quais são os riscos? Primeira coisa, a primeira recomendação que a gente faz para o paciente que ele tem dengue é que ele aumente a hidratação. Então, essa é a primeira recomendação que a gente faz. Só que aí, junto com essa questão da hidratação, esse paciente ele vem com a febre, ele vem com a dor nos olhos, com a dor nos ossos. E aí, o que fazer com esse paciente, né? E muitas vezes o serviço de saúde, ele está lotado e você não consegue ter acesso ao atendimento médico. Então, a recomendação que a gente faz é que o paciente, ele procure uma farmácia e busque um farmacêutico. E que ele não se proponha a se automedicar, nem a ouvir, nem dar ouvidos às fake news que estão rodando por aí. Então, por exemplo, a gente tem eu fiz uma pesquisa, né, também, ampla sobre essas questões das fake news. A gente tem diversas coisas, então, diversos sucos, orientações que não são pertinentes, então, por exemplo, borra de café, todos os tipos de orientações que não são as melhores. Então, e a questão da automedicação, porque a gente sempre tem aquele vizinho, aquele amigo, a amiga da mãe que tomou aquele medicamento e deu certo, e às vezes não é a melhor orientação, não é a melhor recomendação. Então, o que é que a gente deve fazer nesse momento? Teve sinais e sintomas, né? A gente sabe que tem uma variedade de vírus circulando. Então, teve sinais e sintomas acerca disso. Procure a unidade de saúde e lá na unidade de saúde você vai receber as orientações. Se você não conseguir ter acesso a essa unidade de saúde, você procura uma farmácia, busca um farmacêutico que ele vai poder lhe dar esse suporte, vai lhe indicar qual será o melhor medicamento, o melhor antitérmico. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios, né? Não é recomendado. Evitar as receitinhas caseiras que normalmente a gente escuta muito, né? Hoje o TikTok está sendo uma ferramenta muito utilizada, inclusive está sendo substituída, né? O Google está sendo substituído pelo TikTok, as pessoas estão buscando muito mais o TikTok do que o Google e tem muita informação ali que não é verídica, não é verdadeira. Então é bom a gente averiguar
essas informações, essas fake news que rodam por aí, né? É muito importante. Professora, falando sobre isso, inclusive, o mesmo dado que a senhora acabou de nos trazer sobre a internet, através do ICTQ, né, o uso, né, é cada vez mais frequente da internet, onde 51% dos brasileiros fazem consultas em sites para tentar entender os sintomas. E 47% procuram informações na mesma rede para saber que remédio comprar na farmácia. Isso é chamado de hipocondria digital, né? E diante desse cenário, qual é a importância do farmacêutico, principalmente para orientações durante a compra de medicamentos? Pronto, então, isso é natural acontecer, né? Antes a gente procurava sempre aquele vizinho, aquele parente mais próximo, para a gente saber informações acerca de saúde, a verdade é essa. E a gente sabe que o acesso à saúde hoje é muito mais difícil. Então, o farmacêutico, nesse processo, como em tantas outras fases, né, por exemplo, na época da pandemia, na pandemia da Covid, nós somos fundamentais nesse processo, porque os únicos estabelecimentos que permaneceram abertos foram as farmácias. Então, o paciente encontrava o farmacêutico ali 24 horas, disponível ali naquele momento. Então, nesse momento agora, como eu já falei, e a gente sabe que tem muito essa questão, né? Porque você procura na internet a informação e a informação você vai do céu ao inferno, né? Nesse parâmetro, quando eu digo do céu ao inferno, em que sentido? Você pode, na internet, você pode encontrar informação de que você está bem, que você não vai ter nada, mas ao mesmo tempo você pode encontrar informação de que você vai morrer no mesmo dia. Então, é importante a gente ter cuidado com isso. Então, tem dúvida, não dê ouvidos à internet, né? Procure um farmacêutico. Vá numa farmácia de confiança, uma farmácia comercial, procure o profissional farmacêutico e ele é a melhor pessoa que vai trazer essa informação para você. E ele vai poder explicar, vai poder orientar, vai poder te acalmar, porque eu entendo, porque eu sou paciente e como farmacêutico eu também entendo essa angústia, porque é muita informação, todos os dias é uma informação nova, é uma notícia nova que sai na internet, que sai nos jornais de grande circulação e a gente fica sem saber, e aí eu vou procurar quem? Então procure o farmacêutico, que ele é o profissional realmente habilitado para poder trazer para você todas as orientações. E ele vai te dizer melhorar a sua hidratação, indicar o medicamento correto, porque essa questão da indicação do medicamento correto ela é fundamental. Porque a gente tem a dengue na forma mais grave, né, que é a dengue hemorrágica, que hoje a gente já não usa mais esse termo como dengue hemorrágica, mas diz que ela é uma dengue grave. Então, nesse momento, né, a melhor orientação que eu digo para vocês é que você pode buscar o farmacêutico, que ele é o profissional que vai poder te ajudar e dizer realmente, você pode tomar esse medicamento aqui, nessa dose, nesse horário certinho, e você vai realmente ter sucesso nesse processo. Agora, ficar buscando várias informações, talvez você acabe se prejudicando. Então, não é interessante que a gente faça que a gente acredite tanto no grupo do WhatsApp que a gente participa, no tal do TikTok, né? É importante a gente ter esse cuidado. E o melhor profissional, como eu digo para vocês, não só porque eu sou farmacêutica, mas porque a gente capacita o aluno, os farmacêuticos, né, que a gente tem na universidade, para isso, para ele estar ali cuidando do paciente e do medicamento que esse paciente utiliza. Então, ele é o melhor profissional nesse processo. Perfeito. Professora, a senhora poderia falar como funciona a política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil? Então, no nosso país, a gente tem a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela é quem regulamenta todas as legislações vigentes no nosso país. Também a gente tem os conselhos de cada profissão, né? Mas pensando em regulamentação de medicamentos, a gente vai ter a Anvisa. Então, a gente tem a regulamentação da Anvisa e é a própria vigilância sanitária que vai dizer para a gente o que pode e o que não pode. Então, se vocês lembram, né, da época da pandemia, da Covid, as vacinas só foram autorizadas no momento que a Anvisa deu o aval. Então, por exemplo, agora a gente tem a vacina da dengue. Ela só foi realmente autorizada depois que a Anvisa fez todo esse processo. Então, a gente tem um sistema seguro que nos dá essa oportunidade de realmente a gente utilizar medicamentos com segurança, com efetividade, com eficácia. Por quê? Porque a gente está resguardado pela Anvisa. E a legislação do nosso país, ela funciona, né, quando a gente pensa assim, em medicamentos imunobiológicos. Então, a gente sabe que esses medicamentos só vão ser utilizados e só podem ser comercializados com autorização da vigilância. Então, a gente tem uma legislação que ela é bem vigente, ela é correta. Então, tudo que é feito no nosso país acerca dos medicamentos, a gente tem lá o aval da vigilância. Então, nada pode ser feito. Se vocês forem curiosos,
vocês podem observar, quando vocês compram uma caixinha de medicamento, lá tem um registro, que a gente chama de registro do Ministério da Saúde. Então, a gente só consegue comercializar o medicamento no dia que o fabricante, né, a indústria farmacêutica, ela tem aquele registro. E aquele registro, ele pode ser, sim, cassado, um exemplo, né? Ele pode ser retirado de circulação, desde que a indústria ela não cumpra os princípios que a Anvisa pede. Então, a Anvisa ela é a melhor, né? Ela é a agência que regula todo esse processo de comercialização, regulamentação, venda. Então, a gente tem a Anvisa para nos dar esse respaldo. Justamente falando sobre a importância desses profissionais da área, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o curso de farmácia da Universidade Tiradentes. Como o curso é estruturado e se existem eixos específicos da atuação? Bom, então, o curso de farmácia da Universidade Tiradentes, ele é um curso que nós somos a primeira universidade do Estado de Sergipe a cumprir exatamente as DCNs, né, as diretrizes curriculares preconizadas pelo MEC, e também, dentro dessas DCNs, a gente tem algumas recomendações do Conselho Federal. Então, nossa matriz curricular, ela é uma matriz curricular exatamente como o Conselho Federal pensou e o Ministério da Educação também pensou para o farmacêutico. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que dentro dessa nova configuração, né, dessa configuração que a gente tem hoje, dentro da nossa matriz curricular, a gente tem 25% relacionado à tecnologia, 25% relacionado à gestão e 50% relacionado ao cuidado. Esse é o perfil do farmacêutico que a gente está formando já há muitos anos, isso. A gente já tem essa matriz curricular já há mais de 5 anos. E nós somos a primeira instituição do Estado a fazer isso. Inclusive, tem instituições que até ainda não se adequaram, ainda estão caminhando, né, com relação a isso. E nós já estamos, assim, avançando, né, nós já saímos, assim, à frente disso aí. E o que é que o curso de farmácia oferece dentro desses eixos, né? Então, a gente vai ter os eixos, né, de tecnologia. Então, a gente vai ter tecnologia farmacêutica, o aluno ele aprende como trabalhar com medicamentos, como manipular medicamentos, controle de qualidade. Então, ele aprende desde o momento que o medicamento, desde a matéria-prima, porque a gente tem disciplinas que ensinam o aluno desde a matéria-prima até o produto final, até você avaliar a qualidade desse produto. Então, a gente vai ter disciplinas acerca disso. A gente tem disciplinas voltadas para a gestão. Então, a gente ensina ao aluno como ser um gestor. O gestor em diversas áreas, seja desde a sua farmácia. Você pode pensar assim, desde a sua farmácia, eu cheguei aqui na universidade, quero montar minha farmácia. Pronto, então a gente vai trazer para vocês esse suporte. E desde aquele profissional que ele não quer ter uma farmácia, mas ele trabalha em uma instituição e ele ali galga o perfil de gestor. Então a gente tem esse perfil. E quando a gente fala do cuidado com o paciente, que é uma nova, que na verdade a principal função da gente como farmacêutico é cuidar do paciente e do medicamento que ele utiliza, né, na verdade, muito mais do paciente do que do medicamento, porque o medicamento ele é só um processo, ele é um bem ali, né, mas o importante realmente é o paciente que está usando aquilo ali para ele ter bem-estar, melhora da qualidade de vida dele, entre outras coisas. Então, 50% dessa matriz é voltada para o cuidado. Então, a gente tem disciplinas de análises clínicas, disciplinas de farmacologia clínica, disciplinas de atenção farmacêutica, serviços clínicos farmacêuticos. Então, a gente coloca o aluno na vivência prática do dia a dia. A gente tem laboratórios para fazer simulação realística. Então, a gente tem todo o suporte que o aluno precisa para fazer realmente a diferença no mercado de trabalho. E aí, com relação a essa questão do mercado de trabalho, a gente tem uma pesquisa que foi realizada em 2019, antes da pandemia, né, que 90% dos nossos alunos que se formaram nos últimos anos, né, nos anos anteriores, eles estavam empregados. Então, veja que a nossa empregabilidade a empregabilidade, né, do curso é uma boa empregabilidade. E só para reforçar com vocês aqui, né, um fato até curioso. Eu sou professora de disciplinas dos últimos períodos. E aí, agora, no finalzinho mesmo, virando o ano 2023 para 2024, a gente teve uma aluna, na verdade, que ela terminando, assim, defendendo o TCC dela, e no outro dia, praticamente, ela já estava empregada. Então, o tempo só foi a gente conseguir liberação do histórico dela, ela ir no conselho, né, organizar a situação dela no Conselho Regional de Farmácia e já está trabalhando. Então, vejam como a gente tem, né, esse leque de opções e a gente tem, sempre a gente está recebendo aqui na universidade gestores que ligam para a gente está precisando de aluno, não só de aluno, mas também de estagiários, né? Porque o estagiário, ele acaba virando depois o próprio farmacêutico do serviço. Então, a gente tem essas diversas possibilidades. Então, o curso de farmácia da Universidade de Tiradentes, ele é um curso completo e que nós temos, assim, os melhores professores, né? Que são mestres, doutores na área. Então, vocês vão ter essa oportunidade de estar com a gente aqui, é bem legal.
Perfeito. Professora, quais são as possíveis carreiras após a graduação em farmácia? Então, nós temos no total, são 170 possíveis, né, possibilidades que o farmacêutico ele pode atuar. Mas aqui no estado, né, eu vou falar basicamente aqui do estado. Aqui no estado, se você disser assim, eu quero fazer farmácia, mas quero continuar aqui em Sergipe. Então, onde é que a gente realmente observa isso aí? Então, a gente vê farmacêuticos que trabalham em drogaria. Então, a drogaria é um campo que emprega bastante os farmacêuticos, né? E a gente observa que a maioria dos alunos que foram estagiários, eles acabam sendo, nos processos de seleção, eles acabam sendo admitidos nesse processo. Talvez porque a gente até brinca, né? A gente até fala, porque o aluno já sabe, então esse gestor talvez ele não tenha tanto trabalho. Mas não é só isso, a gente sabe que é a qualidade do estágio, né? Da oportunidade que ele teve além de se mostrar no estágio. Outra possibilidade que ele tem também é com relação ao hospital. O hospital também é uma área que está crescendo muito, principalmente os hospitais que têm acreditação. Então, são hospitais, a própria acreditação, ela exige que esse hospital tenha um quantitativo de farmacêuticos para poder fazer esses processos. Então, a gente vai percebendo, né? E uma outra coisa que nos ajuda é a própria legislação. A legislação do Conselho Federal, ela pontua ela traz algumas observações e aí se você quer implantar determinados serviços, você vai ter que ter o profissional. Então, mas o nosso maior campo realmente, a nossa maior área de atuação aqui no estado de Sergipe tem sido drogaria e farmácia hospitalar. Mas no Brasil inteiro a gente tem várias coisas. A gente tem farmacêuticos fazendo consultório farmacêutico, a gente tem farmacêutico trabalhando com vacina, farmacêuticos na área de análises clínicas, na indústria de medicamentos, trabalhando com consultoria. Então, tem gente que não sabe, quer montar um negócio relacionado à farmácia, mas não sabe por onde começar. Então, farmacêuticos em toda a área a gente tem. Perfeito. Agora uma pequena pausa para falar que os nossos podcasts também estão no Spotify. Basta ir na barra de pesquisa e pesquisar pelo nome Interações Sonoras. E lá vocês vão encontrar os nossos podcasts, o É Sobre e também o Papo Acadêmico. Voltando agora, professora, quais são os projetos que o curso de farmácia desenvolve com a comunidade? Então, nós temos, na verdade, né, dentro dessa matriz curricular, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos 8 estágios. E aí o aluno, desde o terceiro período, ele começa a atuar, né, nas diversas áreas de atuação do farmacêutico. Então, a gente tem um projeto de atuação com as idosas que são acompanhadas aqui pelo PAIME, então a gente faz um projeto, né, com elas. Nesse projeto que a gente trabalha com essas idosas, a gente tem uma atenção com elas, principalmente com essa questão da automedicação, né, do uso de chás, porque elas gostam muito de fitoterápicos, então a gente sempre está tentando ali trazer essas oportunidades de tirar dúvida, né, então a gente sempre trabalha, todo semestre a gente tem uma temática diferente. A gente trabalha nas unidades básicas de saúde, né, trazendo ações relacionadas ao cuidado farmacêutico, né? Então, aferição de pressão, aferição de glicemia. Todos os movimentos que a gente tem dentro da cidade e que a universidade pode, né, estar junto. O curso de farmácia também está presente. Então, nós vamos ter uma campanha agora, em maio, que é a Semana do Uso Racional de Medicamentos. Então, a gente está com um projeto aí, né, para a gente ir para a rua, levar os alunos para fazer aferição de pressão, glicemia na comunidade e os outros serviços que a gente sempre tem. Então, nas disciplinas, a gente sempre tem algum projeto. Então, a gente está com um projeto hoje, nesse momento, né, numa escola, que a gente foi fazer uma ação do Dia da Mulher e aí essa ação deu bons resultados. Então, a gente vai voltar lá para a gente fazer a devolutiva e aí caminhando, né, dentro desse processo, junto com a disciplina e as necessidades que a escola quer, que a escola pede. Então, a gente sempre está trabalhando com a comunidade e com o acadêmico, né, sempre mostrando para ele que ele tem as oportunidades de estar ali junto com a comunidade e fazendo ele entender que ele não é só que ele não está estudando para ser um entregador de caixinha, que ele está estudando, sim, para fazer a diferença na vida do paciente. Então, esse é o objetivo maior do farmacêutico. Bacana. Para finalizar, professora, qual é o alerta que a senhora quer deixar para aqueles que se automedicam? Então, a automedicação, ela não existe automedicação responsável. Por mais que vocês possam ouvir essa história de dizer, existe automedicação responsável, não existe. Em algum momento vai dar errado. Por quê? Porque você precisa ser avaliado como um todo, né? Você não vai estar tratando ali apenas o sinal e sintoma que você tem. Você precisa ser avaliado como um todo. Talvez, por exemplo, eu tenha um sinal e sintoma de uma determinada doença que eu acho que, por exemplo, pode ser uma dengue, como a gente está falando sobre dengue, né? Mas eu tenho outras comorbidades. Por exemplo, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes. Então, a automedicação, em nenhum momento a gente pode considerá-la autorresponsável. O que é que a gente pode fazer?
como eu falei no início, né? A gente precisa procurar o profissional correto e ir em busca desse profissional. E ali, na busca desse profissional, ele vai poder lhe orientar, vai poder deixar você mais calmo e aí vai poder dizer a você realmente o que você precisa fazer. E, inclusive, não é só, também para vocês também não criarem uma expectativa de que vai chegar na farmácia e ali você vai sair com a caixinha de medicamento, nem sempre. Porque se a gente percebe, a gente como farmacêutico percebe que não é o momento de ser administrado o medicamento, a gente vai fazer uma orientação para você o quê? Procure um serviço de saúde mais especializado, porque ali naquele momento você vai precisar de um serviço melhor, né? De um momento, de um profissional que tenha ali, traga mais instruções para você. Mas a automedicação não é a melhor opção. Então, busque um farmacêutico, busque um profissional de saúde que realmente você confie. Talvez você deve ter sua farmácia de confiança que procure. Então, procure esse farmacêutico que está ali, que ele com certeza ele vai poder lhe ajudar e te atender da melhor forma. E cuidado, né? Já que a gente está falando sobre dengue, cuidado com o uso exacerbado de medicamentos, cuidado com essas fake news que vocês escutam por aí, né? Nem tudo que está na internet é verdade. E para os pacientes, né, que tem algum tipo de situação, que tem hipertensão, né, principalmente. Então, fiquem atentos com relação à doença e se qualquer sinal e sintoma, procure um serviço de saúde, que aí o serviço de saúde vai poder lhe ajudar. E nada de se automedicar, nem de usar nenhum tipo de anti-inflamatório, né, porque às vezes a gente acha que está com dor e o anti-inflamatório vai resolver. Então, cuidado com esses medicamentos, porque eles podem acabar prejudicando você. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você tenha vida longa, né? É isso mesmo, professora. E muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi de autoajuda aí. Que bom. Então, eu também quero agradecer o convite, né, vocês terem convidado o curso de farmácia para falar um pouquinho. E nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, o curso de farmácia está à disposição para tirar dúvidas da comunidade, se caso alguém tenha, né, ao ouvir esse podcast ou assistir esse momento. Se tiver alguma dúvida, você passa para a gente e a gente tenta esclarecer a dúvida da população, tá certo? Muito obrigada. Termina aqui o podcast Papo Acadêmico, uma produção da Agência UNIT de Comunicação no Complexo de Comunicação Social, CCS. Apresentação, Débora Nepomuceno. Produção, Débora Nepomuceno e Glória Maria. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel e Gilmar Silva. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafista, Josevaldo Vieira, Keslen Fonseca e Luiz Andrade. Assistente, Ricardo Lima. Conselho Editorial Podcast Papo Acadêmico. Professores, Jaqueline Neves, Tadeu Aciari, Thalita Deda e Valéria Bonini. Até o próximo episódio.